Irmãos, Deus é terrível, eu estava lá atrás, é uma família do motor, tu vais ter a oportunidade, eita Jesus, e agora? E eu tinha preparado dois esboços, o que é que eu faço? Jesus, qual é que tu queres que eu fale? E os jovens estavam a cantar este hino, e eu sei que foi confirmação de Deus, e peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Atos capítulo 1, versículo 11, só vamos ler a parte B, enquanto os irmãos abrem as Bíblias. Eu desde já agradeço a oportunidade, pela confiança que nos permitem de nós trazermos uma breve palavra. Atos capítulo 1 e versículo 11. É só a parte B, mas vamos ler o versículo todo, irmãos. Nos diz assim: e os quais me disseram, varões galileus, que estáis olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vestir. Eu estava a pensar acerca da misericórdia que nós temos vivido nos dias atuais, e eu estava a pensar, o pastor num culto de doutrina falou acerca do facto de Jesus ainda não ter voltado. Eu estava a meditar acerca disso. Eu realmente, Jesus, é a tua misericórdia o facto de tu ainda não teres voltado. E a palavra misericórdia, rapidamente, ela significa conceder misericórdia a alguém é perdoá-lo pelo simples ato de bondade, apesar do outro não merecer o perdão. Nós vemos que isso foi o que aconteceu com a morte de Jesus. Nós não merecíamos, mas Ele, mesmo assim, Ele se fez culpado para nos salvar. Aleluia, glória a Deus. No versículo 11, na parte B diz assim: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vestir. Nós sabemos que os apóstolos, os discípulos, eles sabiam que ia acontecer alguma coisa, não sabiam o que nem quando. E nós vemos que o versículo é tão terrível que diz assim: há de vir, assim como para o céu vestir, quando menos esperarmos, irmãos. Aleluia! Nós vemos que a igreja primitiva estava tão à espera de esse momento acontecer, que eles pregavam sem cessar. Nós vemos Estevão, Filipe, Paulo, Pedro, e eles pregavam, e eles estavam à espera. Enquanto eles estavam vivos, eles esperavam a volta de Jesus. Eu paro para pensar, quase 2000 anos depois, ele já estava perto de vir naquela altura, quanto mais agora. Eu estava a pensar, dois motivos simples para Jesus ainda não ter voltado, e o primeiro que surgiu no meu coração foi o amor às almas perdidas. Nós vemos que Deus tem um amor tão grande, que a Bíblia diz lá, como toda a gente sabe, o texto histórico da Bíblia, João 13,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu. Nós vemos que Deus deu o seu melhor, que era o seu Filho Jesus, e nós vemos que esse amor às almas perdidas, encontramos algumas referências, como em Atos 8:37, aquele eunuco. Nós vemos Atos 10:33, com Délio. Nós vemos que o amor de Deus era tão grande que Ele enviava os seus discípulos a quem menos as pessoas esperavam que Ele fosse pregar. E o segundo motivo que Deus colocou no meu coração foi para fazermos algo mais para Ele. Amém. Deus está-nos a dar tempo para fazermos algo mais para Ele. E nós temos isso em Romanos capítulo 10, versículo 12 ao 15, que nos diz assim. Romanos 10, capítulo 10, versículo 12 ao 15, que nos diz assim: porque não há diferença entre o judeu e o grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Nós vemos que Deus nestes últimos dias nos está a dar a oportunidade. Vai, prega o Evangelho. E nós vemos que Deus é tão severo acerca disso, que diz assim em Ezequiel 3:18, capítulo 3, versículo 18 ao 21, que Deus vai cobrar de nós, não é de outra pessoa, não, é dos crentes, aquela oportunidade que nós tivemos de pregar o Evangelho e nós ficámos com medo, nos retraímos, e a Bíblia diz que Deus vai requerer de nós. É de nós que Deus vai requerer o sangue dessas pessoas. E nós vemos que lá, só para findar, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, o assunto da volta de Jesus é um assunto tão sério, irmãos, que o apóstolo João, ao escrever no capítulo 22, versículo 12, Deus usa a boca do apóstolo João e diz assim: e eis que cedo venho. Oh, irmãos, Deus está à espera, Deus
só a qualquer momento a trombeta na gente vai tocar. E a Bíblia diz assim, esta epístola foi escrita 90 a 96 depois de Cristo, e Deus já dizia, eis que cedo venho. Quanto mais nos dias atuais, em pleno 2016, se Deus já dizia se Jesus já dizia que cedo vinha, quanto mais agora. Nós temos que aproveitar para fazer algo mais para Jesus. Temos que aproveitar, primeiramente, não ter isso para os jovens. Aproveite enquanto é jovem para trabalhar, faça alguma coisa. Nós sabemos que a idade, quando começa a pesar, eu já ouvi o pastor dizer, eu gostava de ser jovem outra vez para fazer algumas coisas, porque há coisas que eu já não tenho força para fazer. E nós, jovens, nós temos essa oportunidade de fazer alguma coisa para Jesus. É levar uma palavra, não traz resultado nenhum. A palavra do homem de Deus e da mulher de Deus, do jovem e da jovem de Deus, nunca voltará vazia. Ainda que nós não entendamos. Mas Deus disse assim, porque o que eu faço hoje, vocês não entendem. Mas tudo o que sair da nossa boca, temos que crer que não vai voltar vazio. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.